quando todos nós temos responsabilidades e como cidadão, trabalhador, enfim, responsabilidades em casa, mas quando se esgota a dimensão das nossas forças, daquilo que compete a cada indivíduo fazer, que também está relacionado a ações públicas e particulares, mas quando as nossas forças já não têm mais sustentação, existe uma outra dimensão que tem que entrar em cena, em jogo. E aí eu me refiro ao poder público. E a gente viu que o poder público é extremamente importante e necessário e está diretamente relacionado à qualidade de vida das pessoas nessa pandemia. Apesar de ter demorado um pouco, a questão da liberação de recursos aqui, faço um recorte, milhões de pessoas, e apesar também de ter tido pessoas que não necessitassem, não precisariam daquele recurso, ter se valido de maneira errada em buscar esse dinheiro, né, esse auxílio emergencial, muitas pessoas fizeram um bom uso. E o bom uso que eu falo aqui é simplesmente comprar comida. E aquelas que não necessariamente precisavam comprar comida, compraram outras coisas. Mas, enfim, foi importante esse dinheiro ser liberado para as pessoas, socorrer as pessoas num momento difícil. E isso só ocorreu porque se decidiu, o poder público decidiu fazer frente a uma situação. E isso não foi exclusividade do Brasil. Todos os outros países que tiveram problema também fizeram isso. Em quantidade muito maior até, em termos de volume de recursos. Se pegar a Europa, ela destinou recursos para as empresas, para as pessoas, inclusive para a cultura, para os museus não fecharem. Então, o guarda-chuva foi estendido a toda a sociedade, indistintamente, ou pensando em setores o mais especificamente possível para que não acontecesse um colapso. E aí que volto ao início, quer dizer, o poder público é fundamental. E quando ele sai de cena, os problemas começam a acontecer. Então, essa questão de só cobrar e cobrar e cobrar não funciona. Tem que ter um retorno. E o retorno nos mais diferentes segmentos. Hoje nós temos uma carga tributária extremamente pesada, um aparato de Estado muito pesado, que dificulta a geração de empresas, que é muito caro manter os negócios funcionando, e isso também dificulta, isso gera problemas para ter mais pessoas trabalhando, para gerar riqueza, para transformar a matéria-prima. E aí entra a questão da logística, que é um outro problema muito sério, que não se resolve, tendo como ponto de partida aqui o Alto Uruguai. Nós não conseguimos fazer as ligações interregionais, nós não conseguimos, né, apesar de estar teoricamente andando num projeto para asfaltar a Transbrasiliana, é um parto, demora muitos anos, 30, 40, 50 anos, e não acontece. E nesse momento, mais do que qualquer outro, se faz importante a presença do poder público. Então, essa liberação de recursos que teve, apesar de ter algumas falhas, foi extremamente importante. E também, eu diria, ela mudou certa concepção daquilo que as pessoas tinham, de que muitas pessoas tinham. De que nós temos essa percepção, de que o Estado só tira e não devolve. Quer dizer, o Estado devolveu um pouco, porque não refletiu somente em quem usou aquele dinheiro, refletiu em todos os outros, ou em vários outros setores e segmentos. Porque as pessoas foram lá, compraram comida, ou compraram uma roupa, ou compraram seja lá o que for, e aquelas outras pessoas usaram, e esse dinheiro gerou impostos e voltou para o governo, vai voltar para o governo, e a máquina funcionou. Então, quando o preconceito, ou aquela ideia de que não podemos colocar, não, podemos e devemos, e mais, e o governo deveria liberar mais recursos, ou pelo menos diminuir o peso nesse momento das empresas, de quem está gerando imposto e tentando manter as portas abertas, do pequeno empreendedor, do micro, pequeno, do médio, do grande, de todos, e não simplesmente de um ou de outro.
Porque para conseguir cruzar essa fase que ainda não terminou, a pandemia ainda está aí e os efeitos econômicos estão acontecendo e podem acontecer em grau muito maior lá na frente, porque aquelas pessoas desempregadas continuam desempregadas. E a demanda hoje, seja por alimento, consumo, roupa, vai vir da onde? Da vida, das necessidades. Se existem milhões de pessoas sem emprego, e na região não são milhões, mas são alguns milhares, então, que estratégia se vai usar daqui para frente? Quer dizer, se fez alguma coisa, mas e o que vai se fazer logo aí na frente? Aumentar os impostos? Isso é simplesmente um tapa na cara das pessoas e da sociedade. Quer dizer, qual que vai ser o plano daqui um pouquinho para dar conta de tudo que está acontecendo e do que vai vir? Então, acho que essas perguntas ficam martelando na cabeça de todo mundo, porque, como eu disse, a pandemia não passou e a maré ruim da economia também não passou. E a gente precisa de uma resposta efetiva do governo federal, do governo estadual, e não é simplesmente aumentando os impostos que vai resolver essa situação toda. É isso aí.